Boa noite a todos, estamos ao vivo. Essa é a minha última live do dia. Hoje é o Dia Mundial de Combate ao AVC, também conhecido popularmente como derrame cerebral. Olá, Diego, meu convidado mais que especial já está aqui. Então, para quem não me conhece, eu sou Ana Luísa Araújo, sou médica neurologista, especialista em AVC. E hoje a gente está aí na maior força-tarefa de conscientização no Brasil e no mundo inteiro sobre a prevenção do AVC. E nosso principal foco dessa campanha desse ano foi a atividade física, o exercício físico. Nosso lema, como vocês podem ver aqui nesse balão, é junte-se ao movimento. Quer dizer o quê? Que o nosso principal foco como medida de prevenção é o exercício físico. O exercício físico atua prevenindo todos os fatores de risco para o AVC. O AVC, que é o acidente vascular cerebral. Eu comentei mais cedo, às 18 horas, eu fiz uma live incrível com outras duas médicas incríveis lá do Hospital Albert Einstein. Tá no YouTube essa live, tá gravada, o link dela tá na minha bio, quem quiser assistir que perdeu. E lá a gente comentou sobre as causas, os fatores de risco, sobre os tratamentos, todos os tipos de prevenção para o AVC. E agora nessa live com o meu convidado incrível, o Diego, eu vou chamar ele já já, a gente vai falar principalmente dos exercícios físicos como medida de prevenção e outra coisa que é pouco conhecida por muitas pessoas ainda, que é a meditação. Então vou chamar o Diego aqui para a gente já começar a conversar. Oi, Baia! Oi, pessoal, vamos entrando. Aí eu vou fazer um pedido para quem já está aqui, para clicar nesse aviãozinho embaixo, para compartilhar essa live com todo mundo. Clica nesse coraçãozinho também para o Instagram poder lembrar da gente aí, espalhar para mais pessoas. E depois que eu tiver com o meu convidado, eu vou tirar um pouco. E aí, quem quiser fazer perguntas, é só colocar na caixinha. Tá bom, gente? Sejam bem-vindos aí. Oi, meu querido, boa noite. Olá, doutora, tudo bem? Tudo bom, graças a Deus. Agora melhor com você. Esse é o meu querido amigo, Diego. Se apresenta pra gente. Primeiro é uma honra, né? Você fazendo live com as doutoras aí me chama, tipo, um simples atleta. Nada disso, nada disso. Legal, obrigado, Ana, pelo convite. Parabéns por essa iniciativa hoje, aí tá na maratona, né, das lives. Eu na Maratona. maratona do treino, você na maratona das lives. Quase uma Iron Girl. É, isso mesmo. Mas parabéns por estar trazendo esse tema que é tão raro, né? E tão delicado para muitas pessoas e às vezes falta tanto conhecimento. Estava conversando com alguns atletas antes dessa live e eles me falaram o quanto que a gente não sabe, não tem informação, né? Então, parabéns por você estar disseminando um pouco mais e trazendo mais esse contexto e essa realidade, não só hoje, mas no seu propósito de vida. Não é hoje só que você está fazendo isso, né? É de sempre. Então, queria te agradecer, começando te agradecendo por isso. Legal. Bom, quem que é o Diego? Eu sou o Diego Serroque, sou triatleta, faço provas de longas distância, como Ironman. Também sou maratonista, sou ultramaratonista também, faço corridas de montanha. Sou praticante de judô, estou na faixa marrom. Em dezembro, se tudo der certo, eu pego a faixa preta. Também sou praticante de um método chamado Método De Rose, que usa um pouco do yoga para também buscar alta performance, não só no esporte, mas na vida. Sou professor de expressão corporal também. Sou gerente de projetos, sou casado com uma chefe de cozinha. E acho que é isso. Tá tudo conectado, né? Muita coisa, mas não tem como separar a expressão corporal, que a gente usa muito e trabalha muito com o corpo, do que a gente usa no esporte, do que a gente usa no yoga. Tá conectado corpo, mente, espírito, alma, tudo que você quiser chamar aí, mas Legal. tá de uma forma conectada. E é incrível, Diego, você falando, você estava aí com outras doutoras e me chamou, mas é muito legal porque o tema principal da campanha, né, de prevenção do AVC esse ano é a atividade física, né? O nosso lema foi a cadeia de dança, junte-se ao movimento. Então, como você falou, está tudo conectado. E acho que o exercício ele acaba contemplando tudo que a gente precisa de bem-estar, né? Se movimentar, melhora a circulação, melhora a mente. Consequentemente, se a gente tem uma mente melhor, diminui o estresse, diminui fatores de risco para AVC. Então, eu acho que essa conexão de corpo, mente e saúde está tudo muito interligado. E aí, por isso que eu trouxe você,
que é esse cara que me inspira outras pessoas a ter um bem-estar, né, geral de vida, de qualidade de vida e estar conectado sempre corpo com mente. Por isso que nosso tema hoje da live é exercício físico e meditação. E aí eu queria pedir para você começar dizendo para a gente um pouquinho do que você acha que o exercício físico traz de benefício para a sua vida, e aí para a gente poder incentivar as pessoas a praticarem, não para serem igual a você, Uhum. ultramaratonista, não precisa disso tudo, mas quais são os benefícios que você sente no dia a dia com atividade física? Pessoal, eu vou fechar os comentários, se vocês quiserem fazer qualquer pergunta, coloquem na caixinha de perguntas aqui, tá bom? Vamos lá. Ó, vamos lá. Antes de responder a sua pergunta, eu também quero dizer que eu tô com um saquinho de perguntas para você que você vai ter que Eba! responder nessa Tá live. bom. Eu mandei no grupo do WhatsApp só de triatletas. Falei, ó, vou fazer uma live com uma doutora aqui, o que vocês querem saber? E muita gente ficou com dúvida também, Legal, do legal. que o nosso esporte causa, né, na mente, como Sim, que de sim. fato isso previne um AVC. E começaram a fazer um monte de perguntas. Ah, mas tem um tempo certo para isso ajudar na prevenção ou não? Enfim, daqui a pouco eu faço as perguntas. Legal. Mas voltando à sua, que benefícios ele traz para mim hoje? Eu vou voltar um pouquinho, Ana, falar um pouco de quando eu comecei a praticar com mais intensidade o esporte, né? Uhum. Eu sempre pratiquei, esporte fez parte da minha vida, assim, não foi um incentivo da família, porque minha família, todo mundo com sobrepeso, sedentário, então não foi algo que veio de berço, assim, foi eu que decidi buscar. Claro, a influência de amigos conta muito, né? Então aquela coisa de Uhum. que você é a média das pessoas que você convive, para o Sim. esporte também faz super sentido. E aí eu comecei a praticar, e aí quando eu comecei firme na corrida, os meus principais benefícios eram muito rasos, ou seja, eu queria melhorar meu tempo, eu queria correr uma distância mais longa, eu queria me superar, eu queria fazer. Beleza, eu comecei correndo maratona, terminou a maratona, eu falei, tá, o que tem mais de mais desafiador? Vamos pro triatlo. Então eu fui sempre nessa pegada de, putz, eu quero ver qual que é o limite do meu corpo, até onde ele vai, mas com uma visão muito de performance. É, então, esses eram os benefícios que eu enxergava lá atrás. Hoje, eu vejo a minha relação com o esporte de uma forma muito diferente. É menos agressivo, porque eu me deparei num momento da vida assim que o esporte estava quase que tendo um efeito inverso, sabe? Ele trazia benefícios? Trazia, mas era com um custo muito alto para o corpo. E aí quase que já deixava de ser saúde, né? Eu tava vendendo saúde, vendendo qualidade de vida, mas no fundo estava massacrando o meu corpo ali com treinos que eu não conseguia me recuperar, que estavam causando lesões, Uhum. e lesões físicas, mas lesões até psicológicas, sabe? De ter uma pressão muito grande por resultado, por performance. E aí eu vi que não estava tão legal, tão saudável. E aí, aos poucos, eu fui mudando essa minha relação com o esporte. E hoje eu enxergo benefícios não diretamente no esporte, mas em todas as áreas da vida. É aí que as coisas começam a se conectar, sabe? Uhum. É, quando eu vejo que eu fiz um treino e esse treino me dá mais energia e essa energia eu consigo usar porque eu quiser e eu consigo ter mais produtividade no meu trabalho, no meu dia a dia, na relação com as pessoas, consigo ter mais empatia com os outros. Então, vai conectando com benefícios que são quase que intangíveis. Não é mais agora o esporte para mim sobre eu melhorei 5 minutos do meu tempo nos 10 quilômetros. Não é mais eu conseguir fazer uma puta ultramaratona de 100 quilômetros. Beleza, tá bom, sou bom, mas o que isso tem de benefício no fundo? Se eu for só olhar para esse benefício tangível ali de tempo, de prazo, é muito raso. Então, hoje, a minha relação ouvir um pouco mais meu corpo, respeitar os limites e ir dosando um pouco de que forma que eu não estou me cobrando em excesso, mas também sem ficar na zona de conforto, porque é um limiar muito próximo de que, putz, beleza, eu estou confortável aqui, não preciso, eu sei que a hora que eu quiser eu vou lá, treino e faço, e aí você deixa de fazer, e aí outro dia deixa de fazer também, e aí quando você vê, você já entrou numa zona ali que, tipo, putz, beleza, eu não preciso. Então, acho que é sempre esse limite, assim, eu tenho que sempre me puxar, e aí o que me ajuda a puxar é ter algumas metas, e aí depois dessas metas, respeitando sempre o limite para que eu consiga enxergar o benefício de uma forma mais holística e integral, não só naquela atividade física específica. Legal. Aí você está falando de metas, de disciplina. Como que os seres humanos normais, a gente que quer fazer uma atividade física regular, que quer manter isso para ter uma saúde minimamente aceitável, que não são, né? Nós que não somos atletas,
Quais são as dicas que você dá para a gente conseguir essa disciplina, conseguir essa constância? Você que é o cara que me inspira nessa disciplina, nessa Você, fa constância. Você falar que não é atleta, faz prancha não sei quantos minutos aí, é atleta. Mas tem Ai, um cara ai. que fala que se você tem um corpo, você é um atleta, né? Então, Opa, todo mundo é um atleta, não tem essa desculpa não. A bom. desculpa a gente vai tirando, né? Vai encontrando desculpas para não ser um atleta, mas a gente nasce atleta, a gente brinca que a gente nasce triatleta. Todo mundo, se você solta um bebê ali, ele vai conseguir nadar, aos poucos a gente vai perdendo, né? Isso. Com Mas certeza. quais são os pontos que eu acho que são fatores de sucesso para você conseguir manter uma atividade física e começar? Um primeiro é você escutar o seu corpo. O que isso tem a ver? Tem gente que vai na academia fazer musculação, mas odeia musculação. E aí é claro que não vai continuar. Então, se você não Uhum. encontrar uma atividade física para chamar de sua, que você se identifique, que você goste, não vai ter consistência. A primeira desculpa que tiver, a primeira pandemia, a primeira chuva, a primeira, sei lá, qualquer coisa, primeira série legal na Netflix, você vai se sabotar e aí você fala, putz, olha, não deu, né? Tava chovendo e tá longe, não consigo ir para academia, e você vai arrumar um monte de desculpa. Então a primeira coisa é, encontre uma atividade física que você goste. Uhum. Diego, não gosto de nenhuma. Beleza, então vai testando algumas, vai testando. E aí você tem que testar várias, né? Beleza, testa zumba, testa pilates, testa polidense, testa yoga, testa triatlon, testa esgrima, sei lá, testa. E aí vai testando um monte, assim, sem se apegar a nenhuma, né? Isso a gente fala muito para crianças também, quando Uhum. a gente pensa em iniciar as crianças no esporte, né? No judô, por exemplo, não é saudável que a pessoa tenha movimentos tão repetitivos desde pequenininho e seja cobrada por performance. A criança precisa brincar, ela precisa testar várias coisas para que depois ela Uhum. olhe para qual caminho ela quer seguir. Então é a mesma coisa para um adulto que quer começar a atividade física. Testa tudo. Alguma você vai se identificar um pouquinho mais. No começo, mesmo que você não se identifique com nenhuma, mas pega a menos pior. A menos pior, insiste um pouquinho. E aí é um pouquinho, tipo, beleza, tenta manter pelo menos 3 semanas. Faz um compromisso com você mesmo de que, ó, eu vou insistir 3 semanas, mesmo que eu não gostei muito no início, mas essa daqui foi a menos pior, é que eu me senti um pouco mais confortável. Investe um pouquinho, porque daí essa sensação e esse hábito vai sendo criado e você vai pensando em continuar. Então esse é um primeiro fator. O segundo fator que eu vejo de forma muito interessante é a intensidade do treino. Não adianta eu te chamar, Ana, para falar, vamos fazer um treino de 200 quilômetros pedalando no fim de semana, que é um treino que dura 6, 7 horas. Você vai desistir, você pode até terminar. Acho que termina. Acho que 6, 7 Acho horas que não. pedalando. Termina. Vai demorar um pouquinho, mas termina. Mas tem isso, assim, de que tem gente que não faz nada e de repente vai para uma aula de CrossFit com uma intensidade super alta, sabe? Nada contra o CrossFit. Eu não gosto pessoalmente porque não é muito o perfil de atividade física que eu gosto, mas não só essa atividade, algumas outras atividades te estimulam a sempre a ir além do limite. E aí, isso para quem está começando é horrível. É horrível. Você vai sair no primeiro dia com a sensação de que, putz, beleza, me superei. Mas no dia seguinte você vai estar fudido de dor. E aí você não vai querer treinar de novo. E aí você vai pegar uma birra daquele treino. E aí a sua sensação e a sua percepção do treino vai ser muito ruim, vai ser negativa. Você vai associar o treino com algo ruim. Algo como Uhum. você tem que fazer como obrigação, não algo que te deu prazer e liberou todas as substâncias químicas, endorfina e tudo mais que isso libera no seu corpo. Vai liberar muito mais estresse, aquele estresse negativo, e vai acumular ácido lático no teu corpo, que vai fazer você ficar com dor no dia seguinte e não se recuperar bem. E aí você não recupera bem, você não treina bem. E aí vira um ciclo. E aí, Então tem que beleza, você ser gradativo, tem devagar. que, tem que ser gradativo. E aí você tem que. E volta com aquela história de ouvir o corpo, né? Então você ouve com a atividade física, mas equilibra na dosagem, e por isso que é importante sempre um acompanhamento de um profissional que te ajude nisso Uhum. principalmente no começo, assim, na vida, né? Eu tenho treinador até hoje, porque Aham. isso é importante, mas no começo é ainda mais essencial você buscar um bom profissional que te oriente para te calibrar exatamente na medida que você está na sua vida de sedentarismo ou não. Então, essa dosagem inicial é muito importante. Então, esses são os dois fatores. E aí tem o terceiro fator, que para mim é o bem relevante, é crie metas. Parece simples, mas me motiva quando eu tenho uma meta a cumprir. E aí eu penso em metas de curto prazo, de médio e de longo. Tem as de longo, que é quase sonho, tá na esfera do ideal lá, que é
o Everest, né? Aquelas coisas aqui. Tomara que a Mari não esteja aqui na live. Mas tem as metas de curto prazo, porque se você só tem uma meta de longo prazo, você vai falar, putz, eu vou falar quando eu fiz o meu primeiro Iron, tá? Me fala se eu estiver falando muito aí. Não, vai lá. O meu primeiro Iron, eu planejei ele 5 anos antes de fazer o primeiro Ironman. Então, quando eu já estava na corrida, já tinha começado no triatlo, eu falei, beleza, acho que daqui 5 anos eu vou estar preparado para fazer um Iron, porque é isso, né? Respeitar os limites, eu não queria pular etapas, eu não queria desgastar o meu corpo. E daria para eu fazer um ano? Daria, mas eu ia ter que sacrificar uma série de coisas que eu não queria. Então, eu queria estar mais preparado, criar base. O treinamento a gente chama que é o treino de base, né? O treino de base que vai te suportar a periodização para todo o resto que você vai fazer nos treinos. Então eu fiz uma estrutura de base bem sólida para evitar lesão e para estar mais seguro da prova. Mas era uma meta longa. E aí, como é que você vai acordar no dia seguinte pensando, putz, minha prova é só daqui 5 anos. Se eu faltar no treino hoje, tá tudo bem, né? Deixa eu ficar aqui, não vai fazer diferença. Então uma meta de muito longo prazo é ruim. Então, por isso que eu divido em metas de mais curto prazo também, que me ajudam e me estimulam a levantar todo dia. E ações constantes geram mais resultados do que uma ação esporádica e depois não fazer mais nada, né? Então, eu tenho metas curtas, assim. Aí, na pandemia, eu me vi difícil de, putz, não vai ter prova esse ano, não vai ter nenhum desafio. Eu tinha uma prova que estava prevista para setembro, que era uma outra maratona de 72 quilômetros subindo só na montanha, lá no Rio Grande do Sul, que foi cancelada. Eu falei, tá bom, que meta eu vou me desafiar? Eu fui buscar outras coisas, sabe? Eu quero aumentar minha flexibilidade, meu alongamento. E aí fui direcionando metas menores que me ajudem a manter essa constância e não relaxar, porque tem uma meta de muito longo prazo. Então, para mim, esses são os 3 fatores que fazem a diferença. Assim, ninguém deve começar um Ironman, mas você deve, primeiro, encontrar uma atividade física que ama, ou que pelo menos não deteste. Segundo, pensar na intensidade, na dosagem dessa atividade física, respeitando o seu limite. E o terceiro, você ter metas de curto e de longo prazo. Para mim tem um quarto aí que é muito importante, que é ter amigos que gostem de fazer Também. exercício e que estimule. Eu vou contar para vocês, a gente tem um grupo no WhatsApp que chama Pranchas, que a gente começou a fazer prancha, que é um exercício isométrico que a gente fica aí paradinho com sustentação do tronco. E aí a gente vai, posta, tira foto de quem fez, com os recordes que fez. E, querendo ou não, parece uma brincadeira, mas estimula muito, porque a gente fica, vamos tentar, vamos fazer hoje 10 segundos a mais, 30 segundos a mais. E é um exercício que ajuda a sustentação do tronco, ajuda a fortalecer a lombar, o abdômen. Então, é bem legal você ter um ciclo, que é o que você falou no início, né? A gente é a média das pessoas que a gente convive. Então, ter um ciclo de amigos e de pessoas que você se inspire, que você olhe, que você admire e que te levem para caminhos bons, assim, né? Então, eu olho pessoas que fazem exercícios, que gostam, que falam do assunto, para tentar me estimular também, porque é normal a gente, igual você falou, surge uma série, surge um friozinho, qualquer desculpa, uma dor de cabeça, aí outro dia, sei lá o quê, a gente vai se desanimando. Então, ter essa constância, esses 3 pilares que você falou, achei sensacional. E ter pessoas que te estimulem também. Eu acho que isso é bem legal. Por isso que você está aqui hoje, porque você me estimula. Mas sabe que é legal, Ana? Talvez a neurociência explique um pouquinho isso, mas quando você compartilha os desafios e quando você divulga um pouco mais desses objetivos, sim. Existem estudos que mostram que 60% aumenta a sua chance de cumprir aquele objetivo ou de atingir aquela meta quando você simplesmente compartilha. Então, torna beleza, público, né? Torna público. Se você tem uma legal. meta só para você, eu quero fazer 5 minutos de prancha, mas você guarda para você, beleza. Agora, quando você posta no Instagram aqui, minha meta aqui é 5 minutos. Então, quando você cria um grupo no WhatsApp e vai compartilhando, além de estimular, para você mesmo também isso tem um efeito super positivo. É quase que tipo, putz, eu me comprometi aqui publicamente, então eu tenho que atender um pouco dessa expectativa e aí também te ajuda a seguir um pouco mais os planos. Legal. E a gente estava falando no início, né, Diego, eu te perguntei o que te levava, assim, de benefícios, exercícios. E no início você falou que era uma coisa mais de uma competitividade com você mesmo, de superar seus limites, suas metas. E aqui eu venho falando de prevenção de doenças. E aí, de uma melhor qualidade de vida. E é difícil a gente imaginar assim, eu vou ter um AVC, imagina, né? Porque a gente sempre acha que nunca vai ser com a gente. Eu vou ter um problema de coração, não, eu sou jovem, tô maravilhosa aqui, não vou ter nada disso.
E se a gente imaginar que a gente está fazendo uma atividade física que pode prevenir uma doença dessa, que é tão ruim, tão incapacitante, por que não isso ser um estímulo também, né? Que é o que a gente está aqui comentando. Pensar, Uhum, trazer a ideia, levar essa informação para a maior parte das pessoas, para elas entenderem, ó, você tem aqui uma ferramenta que é maravilhosa na sua mão, que você pode prevenir uma série de doenças. E ainda de bônus, ganhar um bem-estar geral, né? Que você comentou também no início, é sofrido, principalmente se você começar errado, fazendo um monte de coisa. Mas se você for gradativo, aos poucos, eu tenho uma regra na minha cabeça que funcionou comigo, mas também não é baseada em nada de ciência, que é de pelo menos 6 meses fazendo o mesmo ali, se forçando a fazer algo, né? Quando você começa, depois dos 6 meses você começa a sentir prazer com aquilo, porque para mim funcionou assim. E aí você uhum. começa a realmente sentir o prazer palpável, como comer um doce, como, né, você termina a atividade física e fala, nossa, que delícia, você se sente bem. E esse bem-estar que vai te ajudar tanto a equilibrar emoções, equilibrar a saúde mental, né, libera endorfina, libera vários neurotransmissores que ajudam a esse bem-estar, esse equilíbrio de estresse. Tudo isso ainda por cima prevenir doenças, né? Não é uma coisa incrível? É maravilhoso. É, e aí tem gente que aprende isso pela dor, né? Da pior forma. Exatamente. Tem dois caminhos, ou você previne, ou você vai ter que remediar depois alguma coisa que você sofreu ou que alguém muito próximo seu sofreu. Então, tem Exatamente. muita gente que começa uma atividade física depois que o médico fala, nossa, vai ter, se continuar assim, não vai dar. Você quer ver seu filho crescer? Você quer ver seu filho ir na faculdade? O que você quer da Exatamente. sua vida? Então, tem gente que precisa desse chacoalhão, desse choque, mas não é uma forma legal de se começar, né? A pessoa vai começar porque tá com medo. É. Tudo bem, depois ela pode ser picadinha pelo mosquitinho da atividade física e amar, mas tem outras formas mais legais de iniciar, né? E aí, à medida que você vai insistindo, como você falou, 6 meses, isso varia muito de pessoa para pessoa, né? Para começar a Uhum. ver os benefícios e os resultados que a atividade física traz. Mas quando você começa a ver os resultados, e aí sim, acho que é o momento que você consegue continuar, sabe? E aí Sim. é muito pessoal, né? Tem gente que vê resultado rápido, tem gente que não vê. Tem muito a ver também com, não só com a genética, mas com a dinâmica, né? A biomecânica do corpo, com tudo. Uhum. Tem algumas pessoas que vão demorar um pouquinho mais, mas a partir do momento que você vê resultado, você continua. Então é por isso que é importante insistir um pouquinho, né? E é Não, tão. não são nos primeiros treinos que você Sim, vai ver sim. os resultados, né? E aí eu falo. Parece que é, muda uma chavinha mesmo, assim, nossa, agora eu quero fazer atividade física, eu preciso. Você sente vontade, sente necessidade, isso que é legal, né? Muda tanto, Ana, que eu participei, uma amiga minha estava fazendo um doutorado na Unifesp, e o estudo dela, ela queria ver qual que é a dependência química, física do corpo pela atividade física. E aí eu participei desse estudo, né? Ela me chamou e ela falou assim, olha, você vai ter que ficar uns dias sem treinar, porque eu quero medir justamente isso. A gente vai coletar seu sangue antes, depois, e ver se teve alguma alteração, se não teve. E aí eu tive que ficar, eu só não sabia que iam ser muitos, assim, era tipo 14 dias sem treino, Uau. tipo zero de treino. Acho que eu não fiz isso desde a infância, sabe? Ficar tanto tempo sem treinar. E é tão louco que deu vários resultados diferentes. A gente fez um questionário de humor, né, que era um pouco mais da percepção, assim, como eu me via, se eu estava mais estressado, se estava mais irritado. A Mária, minha esposa, teve que também responder um questionário de como eu estava. Muito louco. E aí, os exames no sangue mostraram, assim, quanto de diferença que deu por eu não estar fazendo atividade física. É quase que uma droga, uma dependência química do É, bem, é uma dependência química do bem, mas à medida que você à medida da vez que você consegue observar esses benefícios no seu corpo, é difícil parar, assim, porque eu estava um tempo atrás, no meio da pandemia, no pico, assim, né? Eu estava comprando a esteira, estava treinando só em casa, estava difícil fazer os treinos, eu estava ficando meio louco, assim, aí eu tive que correr para a montanha para espairecer um pouquinho. Eu voltei e parecia, tipo, zerado, assim, sabe? Eu terminei o treino, eu tava abraçando árvore, gritando, assim, com ninguém, sabe? Tipo, obrigado, Deus, obrigado, árvore, obrigado, irmão Sol, irmão Lua. Eu tava assim já. Mas é uma sensação que, para mim, não é só física, é muito emocional. Aí que tá ligado o lance da meditação também, porque vai conectando o bem-estar não só físico, mas emocional, psíquico, e vai me ajudando muito nesse tocar da vida, né? Que cada vez está mais louco, cada vez mais corrido. E aí cada essas vez mais pausas, difícil.
esses momentos de pausa me ajudam demais, assim, é quase que, beleza, o meu tempo do esporte é o momento de eu conseguir me realinhar, sabe? Tipo, tá aqui todas as atividades frenéticas, um monte de coisa atropelada, mas na atividade física é a minha meditação também. Às vezes a minha meditação é enquanto eu tô correndo. Por quê? Uhum. É a minha meditação, é o momento, a corrida ou a atividade física qualquer, é o momento que eu tô conectado comigo mesmo e consigo esquecer de todo o resto. Porque eu preciso estar ali presente, no momento presente, e aí aquilo para mim é uma terapia, sabe? É onde eu tenho os principais insights, é onde eu resolvo os problemas, é onde tudo vai se encaixando, assim. Parece que eu começo a atividade física tudo bagunçado na mente e saio tudo organizado em caixinhas bem definidas, sabe? Assim, tá tudo resolvido, fica muito mais claro para mim. E então, tem esse benefício que para mim hoje está muito mais conectado do esporte também com a parte mental e psíquica. Legal, aproveitando que você já entrou aí no lance da meditação, é outra coisa que é uma prática milenar e que poucas pessoas ainda, é incrível, né, que ainda poucas pessoas pratiquem a meditação. E aí eu queria que você falasse um pouquinho, basicamente, sobre a parte médica, já existem muitos estudos que comprovam que a meditação tem efeito benéfico tanto na saúde mental quanto física, doença Uhum. cardíaca, o AVC. Claro que tem a via do estresse, da questão emocional por trás, porque se você é mais estressado, você vai ter mais descarga de cortisol, aumenta a pressão arterial, que é a principal causa de AVC. Então tem uma via indireta, mas que você consegue, com a meditação, ter uma vida melhor, de qualidade emocional e ainda também prevenir doenças. E também tem estudos mostrando que a meditação ajuda na reabilitação daquelas pessoas que já tiveram AVC. Fora todas as outras doenças, enxaqueca, transtornos, né, de depressão, ansiedade, uma série de doenças. Mas como que é para uma pessoa que não sabe como fazer? Tem gente que acha que meditar é esquecer de tudo, né? Não vou pensar em nada. Eu não... Todos os pacientes que eu faço têm que meditar. Não consigo ficar parado sem pensar em nada. E eu digo, gente, ninguém consegue. Que incrível, né? Ninguém consegue não pensar em nada. Nossos pensamentos, É, eles não param. Mas como que é? Fala um pouquinho pra gente. falo. E é engraçado, justamente essas pessoas que falam que não conseguem, que são muito agitadas, são as que mais precisam às vezes, né? Exatamente. É muito É, louco. Mas existe esse preconceito que você falou, Ana, porque muita gente confunde meditação com algo muito espiritual. muito E não tem. religioso até, né? Algumas pessoas É, acham. e não tem nada de espiritual, é claro. Existem algumas linhas que usam meditação para esse contexto também. Mas se Sim. você for a uma meditação mais pura, não tem nada de místico dentro desse Uhum. contexto, né? É É um uma treino da, técnica, é um uma treino mesmo. técnica, um Uhum. treino da mente. Assim como você treina abdominal, você treina através da meditação e isso vai te ajudar em diversas outras coisas. Aí eu queria dar um passo antes da meditação, Tá. são as técnicas de concentração. Quando a Legal. gente fala de meditação, pensa que é algo que... Imagina como se fosse um rio, assim. E aí, meditação é algo que você quer enxergar lá embaixo. Mas se o rio estiver muito turbulento, com muitas ondas, você não vai conseguir enxergar o que está lá no fundo. Então, Uhum. primeiro a gente tem que estabilizar essa parte aqui, que é a nossa consciência, o nosso corpo, a nossa respiração, para que depois a gente vá para camadas mais profundas até chegar no que a gente chama de meditação. É quase que você vai descascando uma cebola, sabe? Não Legal. dá para você chegar lá no fundo, você não consegue ver enquanto você não for estabilizando todo o resto. Por isso que a meditação, e aí também existem várias técnicas e várias formas de fazer, eu vou falar um pouquinho da forma que eu faço. Tá bom. Primeiro, então, é a estabilização do corpo. Por isso que o corpo tem que estar parado, porque você vai estabilizando de fora para dentro, né? Então, você diminui os estímulos do corpo, por isso que você precisa estar sentado numa posição mais confortável. E aí depois você estabiliza o corpo, você estabiliza a sua respiração, controla um pouco a respiração e aí você começa com técnicas de concentração. E aí o que são as técnicas de concentração? Você pode se concentrar em números, se concentrar numa imagem, se concentrar numa cor, ou na sua própria respiração também, para que aos poucos você vá treinando a sua mente, saturando ela para pensar numa coisa só. Então, as técnicas de meditação que eu uso, justamente, não é não pensar em nada, mas eu conseguir treinar para que ela pense em uma coisa só, e Exato. aí isso vai ajudando nossos estímulos para que a nossa intuição comece a florescer um pouco mais, né? E depois você usa para tudo. Então, o que eu faço? Eu sento sempre numa posição confortável, não precisa ser
naquelas posições que todo mundo fala, com a mãozinha para cima, com a mãozinha para baixo. O importante é você sentar e estar com a coluna bem ereta, porque a sua respiração precisa fluir, tem toda uma coisa de energia também, né? Que também não tem nada de místico, mas temos energia no corpo. Então a Sim, energia sim. precisa ser canalizada, né, na coluna vertebral, que é onde flui muitos pontos que são pontos de energia. Algumas linhas chamam de chakra, mas na verdade é um ponto dentro do nosso corpo onde passam várias veias e várias artérias que tem um ponto de concentração de fluxo sanguíneo ali. Então Legal. esses pontos são os pontos que te ajudam a chegar nesse estado mais meditativo. É legal você sempre diminuindo os estímulos, então depois que você sentou, relaxou o seu corpo, é bom que não tenha tanto ruído, tanto som, porque senão isso vai te desconcentrar e vai ficar mais difícil, né? É importante que faça a meditação com o olho fechado. Por quê? Porque também, se você está com o olho aberto, você vai olhar tudo e você vai se distrair muito. Então, por isso que o olho fechado também ajuda. Pelo menos o que está externo você não olha. A cabeça vai fritar, né? Vai ficar pensando Sim. mil coisas. Mas pelo menos você vai diminuindo os estímulos. Então, diminui a luminosidade, diminui o barulho. Se você precisar, em algumas coisas é legal você colocar um fone com som, sons da natureza, tem um monte, né? Spotify digita lá Uhum. meditação, o ideal é que não tenha muito vocalize, mas que sejam só sons ou instrumentais ou sons da natureza, com os olhos fechados para você ir diminuindo o estímulo, baixa luminosidade, um ambiente mais silencioso, para que aí sim você comece a entrar num estado de meditação. E através do quê? Eu faço através da respiração e sempre com uma visualização ou com um som, ou com os dois. Então, eu começo controlando a respiração, faço algumas respirações mais profundas, e aí depois disso eu miro sempre um objeto, e eu miro um objeto na mente, né? Eu vou pensar numa árvore, beleza. Meu foco vai estar em imaginar que eu estou sentado em frente de uma árvore e eu estou olhando só na árvore. E esse olhar é um olhar sem julgar a árvore, sem ficar pensando nos detalhes, putz, será que vai chover, eu vou ter que ir para baixo da árvore. É simplesmente olhar a árvore como uma coisa externa. E aí vai vir um monte de pensamentos na sua mente, né? Você vai pensar na reunião que você tem logo em seguida, você vai pensar que você está perdendo tempo. Se você colocou um tempo no seu cronômetro, você vai olhar e falar, putz, acho que o celular acabou a bateria, porque não acaba nunca esse tempo aqui. E aí você vai dar uma olhadinha, você vai voltar, e é normal, assim. E aí uma das técnicas é não brigar com esses pensamentos. Porque quanto mais você briga, pior. E aí você vai terminar a meditação estressado, não tranquilo. E aí tem essa questão de que, ok, os pensamentos passam, mas você não se apega a nenhum deles. Você vai deixando eles passarem, né? Até que você vai entrando nesse estado onde você consegue treinar a sua mente para pensar numa coisa só e saturar a sua mente para isso. E aí eu faço isso através de imagem ou através de som. Então, às vezes eu fecho o olho e não vejo nada. Eu tento imaginar uma tela preta ou uma tela branca e tento me concentrar no som. E aí esse exercício parece tão bobo, mas ele é tão poderoso, sabe? E é simples quanto isso. Beleza, quanto tempo? Depende. 5 minutos já é suficiente. O legal é você fazer todo dia para começar a colher os benefícios, né? Tem gente que fica meia hora, mas não necessariamente precisa ficar meia hora. Você pode começar com 5 minutos Aí todos os dias. vem com as mesmas premissas da atividade física, né? É uma Uhum, atividade física dos neurônios. Eu sempre uso essa comparação. Você também não vai ser triatleta da noite para o dia, como você falou, como a gente não vai virar meditador da noite para o dia. A gente vai uhum. precisar aprender, vai precisar ter uma constância, ir devagar, porque se a gente já quiser com meia hora vai ficar mais estressado, porque não vai conseguir, ou vai dormir, que é uma limitação que eu tenho bastante também, que geralmente quando eu relaxo, me concentro, eu pego no sono, é a minha maior limitação É para mesmo. meditar, me dá muito sono. Então, assim, é treinamento, como uma musculação, como uma maratona. E é bem legal que eu sempre comparo com a questão da musculação mesmo, é você fortalecer os seus neurônios. Isso vai te Uhum. ajudar a cognição. Tem estudos também que mostram que aumenta a massa cerebral cinzenta, né? Aumenta a cognição. Pessoas meditadoras, aumenta a concentração, aumenta o nível intelectual. E além disso tudo, você consegue estar presente no momento presente. Imagine, se a gente está fazendo uma coisa, essa técnica, né, esse treinamento de estar ali concentrado numa coisa, vai te trazer mais alta performance para estar totalmente presente numa coisa que você está fazendo e diminuir a ansiedade, porque o que causa ansiedade? Eu estou fazendo uma coisa e está pensando em outra, todas as outras que ainda não estão acontecendo,
E nisso a gente fica ansioso, e aí fica estressado, e aí vem as doenças todas. Então, é isso que você está É, falando, é muito importante, esse treinamento que a gente precisa fazer também. e por mais que a gente tente explicar, né, meio que não dá, assim. Você tem que Não, praticar tem que e treinar. vivenciar, sabe? Porque você vai acabar sentindo, assim, para mim é muito perceptível quando eu consigo parar, né, e faço esse exercício da meditação e consigo conectar comigo mesmo, é um exercício que fora da meditação, talvez você não vai enxergar o benefício na meditação ali. Putz, beleza, acabei, beleza, e aí, o que aconteceu? Cadê o milagre? É só isso? Não vai acontecer nada. Você não vai sair, nossa, agora eu sou o cara da Agora eu tô zen, meditação, agora eu tô zen. tô zen. Não, mas você começa a ver reflexo e os benefícios da meditação são fora da meditação. E aí eu Sim. vou trazer um pouco o que acontece comigo, né? Então, Uhum. quando eu preciso me concentrar muito para uma atividade, eu faço as meditações e as técnicas de meditação antes dessas atividades, porque me ajudam a ter mais foco, me ajudam a ter mais disciplina, me ajudam a ter mais resiliência, a consistência nas informações. A meditação é algo linear, então eu preciso, às vezes, em gestão de projetos, ter essa estabilidade, né? E aí a estabilidade que o corpo proporcionou e que a mente também conseguiu parar e estabilizar ali por um período, isso vai sendo refletido em tudo que a gente faz. Até um exercício de empatia, né? Quando eu tô sozinho comigo mesmo, conseguir conectar comigo, eu me olho de uma forma diferente, eu vou começar a olhar as outras pessoas de forma diferente também. Essa agitação que hoje a gente recebe de todos os lados acabam gerando estímulos que nem sempre são tão positivos, né? E aí acho que a meditação ajuda a dar uma equilibrada nisso, assim, né? A trazer mais tranquilidade e calma. E não é uma calma apática, porque é Uhum. diferente, né? Aquela pessoa Uhum. que é tipo, putz, beleza, a vida tá passando e ela tá lá morrendo, né? Morto. É uma calma com assertividade, assim, beleza, eu não, eu controlo um pouco melhor minhas emoções, eu sei que eu não vou explodir com ninguém, eu sei que eu não vou sair gritando com todo mundo, eu não vou sair devorando as pessoas e não vou terminar o dia podre comigo mesmo, mas a meditação também te ajuda a você se dominar, a dominar sua mente, beleza, se você não Sim, consegue ficar 5 minutos parado com você mesmo, alguma coisa está errada, né? exato. Então, é 5 minutos com você para você se permitir se escutar, escutar o seu corpo, para que a sua intuição e a sua percepção de você mesmo e do mundo fique mais aflorada. E aí Legal. isso vai gerar um monte de coisa, né? Vai gerar É um, ideia, vai gerar insight, e aí você amplifica a consegue. consciência, né? Você consegue se sentir, se enxergar, ter consciência do seu corpo, e aí você coloca isso em prática nas atividades. Eu sinto esses benefícios mesmo. Você está ali no meio de uma confusão, você precisa resolver 10 coisas ao mesmo tempo. Vou fazer aqui uma de cada vez, você está consciente daquele momento ali. Isso é muito legal. Quando você começa a colher esses resultados, né? Que também não é da noite pro dia. Sim, sim. E tem que estar sempre conectado com o outro, né? Não é só para você. Então a Uhum, meditação, se for só para você, tá ali no seu ego ainda, né? Então ela uhum. precisa ser útil e precisa ser partilhada com as pessoas que estão ao seu redor em tudo que você faz. Eu trago no esporte, né? A gente estava falando um pouquinho antes do esporte, mas depois que eu comecei a praticar forte meditação, me ajudou muito no triatlo. O triatlon é uma prova de longa distância, né? Um Ironman dura em média 14 horas. Então chega uma hora que não é mais sobre corpo, é sobre o quanto que você Mente. consegue, é sobre a mente e até onde a mente vai, né? É uma montanha russa um Ironman. O corpo pedindo para parar, a cabeça mandando ir, você, putz, eu tô aqui, eu treinei para isso. E aí você machuca, ou então você cansa e você quer parar e desiste e continua. É uma luta o tempo todo. Mas essas técnicas de meditação me ajudaram muito depois que eu comecei a fazer, assim, no esporte, porque é meio que você vai direcionando, né, toda a sua energia, então tá bom, tá doendo a minha perna, mas eu vou focar toda a minha energia e toda a minha mente porque tá doendo a perna e eu não vou conseguir terminar, ou vou falar para mim mesmo que eu consigo e termino. E aí isso tem um reflexo super interessante. Parece bobeira, assim, mas eu tive uma prova que eu tava com muita cãibra. Aquelas cãibras de que, tipo, eu vou ter que cair aqui e não consigo ficar de pé, né? Mas eu fui falando, olha, faltava tipo uns 21 quilômetros ainda. Meu Deus. Faltam só 21, faltam só 15. E fui nessa de falar para minha mente, falar para o meu corpo, ó, não adianta chorar agora porque a gente vai até o fim. Aqui é a mente que manda no corpo, não é você que manda não. E aí vai nesse trabalho.
até conseguir concluir, sabe? Depois estava mais debilitado, mas pelo menos fui até o fim. Essa sensação de ir até o fim é uma recompensa que te ajuda a pensar nos próximos desafios. E essa parte da mentalização também é muito forte em atletas de alta performance, né? Muitos atletas usam isso hoje, assim, Michael Phelps usava muito as técnicas de visualização antes das competições. Ele falava bastante disso, o Usain Bolt também. Então, ele estava lá super concentrado, com um fone de ouvido, todo mundo pensava que não estava fazendo nada, né? Estava ouvindo qualquer coisa, mas não, ele falava que antes de qualquer competição, ele visualizava a prova inteira com riqueza de detalhes, desde o momento que ele pisava ali na piscina, contava exatamente quantas braçadas ele teria que dar, a batida que ele tinha que virar, e ele já tinha ganho a prova, antes de chegar. Ele se visualizava ganhando a prova, e aí ele falava da potência que isso tinha, né? Em atletas de alta performance, os treinos são muito parecidos, né? Um atleta profissional só come, treina e dorme. Basicamente essa é a vida dele. E aí o treino é muito nivelado, e o que vai fazer uma pessoa se diferenciar da outra está muito mais na mente do que no corpo. Então a mente também ajuda nisso, né? Para atletas de alta performance, quanto que ela pode potencializar ou não. Quantos atletas que a gente vê que, putz, como assim? O cara treinou a vida inteira, 4 anos para uma Olimpíada, chega lá, o cara não consegue, não performa. Então, o que isso pode estar associado com a mente? Por isso que hoje existe em alta as psicólogas do esporte, né? Psicologia esportiva, que está muito em alta para... acho que eles começaram a perceber, putz, acho que a mente tem um fator decisivo também nas competições. E aí isso está crescendo cada vez mais. Muito legal. Olha só, essa da visualização nunca tinha ouvido falar. E existem várias técnicas, né, Diego? Mindfulness, yoga, existem meditações relacionadas à espiritualidade, que você falou no início. Então a pessoa precisa, assim como a atividade física, que você falou, né, sentir o que é que gosta, o que é que tem mais afinidade, eu entendo que a meditação também tem isso, de você conhecer várias técnicas, várias maneiras de meditar, e escolher, talvez, uma música que te agrade mais, outra não, um jeito, né, eu sempre indico para meus pacientes as meditações guiadas para começar, porque eu acho que ajuda para quem não tem ideia de como fazer, acha que é só ficar parado sem pensar, que não é. Não, tem técnica, tem passo a passo mesmo, tem uma receitinha de bolo também para começar. Depois você vai adquirindo habilidade para ir fazendo do seu jeito, da sua maneira. Mas é bem legal que tem essas coisas e a gente vai podendo escolher o jeito que a gente se adapta melhor. Ó, nossa hora tá adiantando aqui. Eu vou ver 3 perguntas que a gente tem. Tá A bom. gente responde, aí depois eu vou te propor a gente fazer uma meditaçãozinha guiada aqui de 2 ou 3 minutinhos. E aí depois eu vou salvar essa live e quem quiser usar isso daí depois para treinar em casa, pode ouvir outras vezes, repetir. E a gente faz aqui de teste, de brinde E, pra galera. boa, mas Fala. eu tenho que fazer uma pergunta, senão o pessoal me mata aqui depois, se eu não Tá, fizer uma para você. eu faço uma, você faz uma, tá bom? A gente vai fazendo uma trocadinha aqui. Boa. Boa noite, Diego. Falando de prancha, o que recomenda para fortalecer ombro? Pois esse é um dos motivos que me limita um pouco na prancha. Foi o meu esposo que perguntou. Hum, muito bom. Diga aí. Ó, eu não gosto muito de musculação, Aham. porque a musculação, sem um acompanhamento, tem toda uma questão postural e às vezes você vai fazer um exercício que vai gerar uma sobrecarga que pode até piorar e causar lesão e tudo mais. Então, para fortalecer, o que me ajuda muito é o alongamento. Parece estranho, mas técnicas de alongamento ajudam demais, inclusive no fortalecimento. Porque você vai estimulando mais a sua musculatura, você vai abrindo mais as fibras e você vai gerando, não impulsos, né? Mas estímulos diferentes para a sua musculatura e aí isso ajuda muito no fortalecimento. Então eu acredito muito que o alongamento ajuda às vezes até mais do que uma musculação pesada, ir lá e fazer o exercício para fortalecer o ombro. E aí tem a questão de que não dá só para fortalecer o ombro, né? Você precisa fortalecer o corpo como um todo. Tem gente que vai na academia só treina daqui para cima e a perna está fraquinha. Então, pensar em exercícios mais funcionais, como prancha, e aí existem diversos, né? Barra fixa, todos os exercícios que você mexe com o corpo de uma forma mais geral, não tão específica, podem ajudar. E o alongamento eu acho que vale super a pena, Fê, começar a fazer os alongamentos também. Legal. Faz uma para mim agora. Ó, a minha falando de prevenção do AVC,
qual que é a dosagem certa de esporte? Porque muitos triatletas me perguntaram, Diego, mas a gente treina todo dia, 2 vezes por dia. Isso pode ser um fator prejudicial também para trazer, aumentar as chances de AVC ou não? Quanto mais atividade física, melhor, ou tem É, uma dosagem certa? Tem uma recomendação que, por exemplo, a Organização Mundial da Saúde fala 3 vezes por semana, 20 minutos por dia, para a prevenção das doenças mais genéricas, né? isso. Infarto e tudo Uhum, mais. uhum. Como é que isso funciona para AVC? O excesso de atividade física também pode prejudicar? Entendi. De uma maneira geral, para quem não quer fazer muita coisa, a gente fala que o mínimo é 40 minutos por dia, pelo menos aí 3 a 4 vezes por semana, de uma atividade aeróbica, ou seja, uma caminhada, uma bicicleta, esse é o mínimo. O máximo, aí já entra em questões mais não tem estudos. Primeiro que não tem estudos, né? Então eu vou falar mais do ponto de vista filosófico. Ninguém estudou atletas de alta performance para ver se tinha mais risco de AVC. Mas existem algumas coisas que tem a ver com a genética, vamos supor. Tem duas, eu conheço, tem uma atleta de MMA que está no meu Instagram até que ela teve um AVC super jovem, 20 e poucos anos, porque ela tinha uma predisposição genética. Então vai ter algumas pessoas que vão ter uma base genética que tem facilidade de lesão das artérias, que é a principal causa de AVC em jovens, que é a dissecção. Então, se você está fazendo um esporte muito pesado, e aí, principalmente com impacto, que é o judô, no seu caso, o dela que era MMA, vai ter mais risco de ter um AVC aí por conta do trauma. Mas em relação à alta performance de cardio, tudo isso é mais o coração. Uhum. Alguns atletas muito de alta performance podem ter problemas cardiovasculares por conta de hipertrofia do músculo cardíaco, algum tipo de arritmia, fora as questões musculares, né? Que aí eu acho que o atleta que usa muito, né, esforço, muita carga, vão ter problemas, os atletas vão ter problemas musculares, possivelmente se tiver um excesso de exercício. Em geral, para o AVC é isso. Se você já tem uma predisposição e fizer muito impacto, muito exercício, pode contribuir para o AVC, mas não é assim diretamente o exercício em excesso que vai te causar, não. Então fiquem tranquilos em relação a isso, mas eu acho que a moderação é sempre um ponto. É lógico que se você é atleta, você vai estar acompanhado pelo seu médico. Eu sei que você tem médico que te acompanha, médico do esporte, fisioterapeuta, tudo mais, mas lembrar que não é totalmente saudável, de uma maneira geral, o excesso de exercício também. Ó, mas eu tenho que fazer mais uma pergunta, essa é minha, tá? Tá? Acabei de fazer check-up, né? Fiz ergoespirométrico, todos os exames de sangue. Para prevenção de AVC, tem algum exame específico? Ou são os exames de sangue padrão e o ergométrico? Ou tem alguma coisa que eu deveria também, por praticar mais atividade física, solicitar para o meu médico? Eu acho que para quem faz muita atividade física, o ecocardiograma, para ver a Uhum. questão da hipertrofia, do coração, isso é importante você ver. E os outros são gerais, igual de todo mundo. A glicemia, o colesterol, medir a pressão, porque você não vai saber se tem pressão alta se você não medir. Então, esses são iguais. Eu acho que o que diferencia para o atleta talvez o ecocardiograma mesmo. Mas aí o cardiologista até fala melhor que eu. Não Boa. tenho certeza absoluta de quanto em quanto tempo você tem que fazer Uhum. para fazer esse acompanhamento. Mas tá tudo em dia aqui, doutor. Exames Muito feitos, tudo bem. dentro do certo. Ó, o meu colesterol é sempre quase no limitrofe. E é muito genético, né? Me É falaram que muito isso também genético. que é muito genético. 85% do colesterol é genético, só 15% tem a ver com estilo de vida, então. Na próxima vida eu tento sair com colesterol bom. Mas tem uma coisa que é assim, né? Essa parte que é genética não depende de mim. E ela tem um percentual. Agora, Isso, todo o resto que depende de mim, aí cabe a mim fazer ou exatamente. não, né? Tem muita gente que Exatamente. se acomoda nisso. Putz, eu nasci assim, é genética, é hereditário, eu herdei isso. Não, Exato. beleza. Isso corresponde a uns São 40%, né? exceções. Não, no caso do AVC, por exemplo, os fatores de risco, 90% é prevenível, é modificável. 90%. 90, só 10% é genético hereditário. Olha Então, só. não dá para a gente ficar se apoiando na genética, né? Vai ter as Boa. exceções? Vai, sempre. Mas 90% a gente consegue prevenir. Teve Boa. mais uma perguntinha aqui que foi: os benefícios da meditação vêm sempre depois? Acho que isso você tinha comentado, né? Um pouco. Eu enxergo os benefícios da meditação depois, mas não é que tipo depois de anos praticando.
é depois de ter pelo menos uma constância, né? Aquilo virou um hábito, pratiquei por algumas semanas, eu começo a enxergar os benefícios. E Legal. aí são os benefícios fora da meditação. Durante a meditação, eu também consigo observar. Por exemplo, eu consigo ter, às vezes, um insight que eu não tenho fora. Mas na meditação, às vezes, vem um estalo, sabe? Tipo, dá uma luzinha e fala, putz, isso É isso. daqui, como que você não conectou isso com isso ainda? Então, Resolvi um problema. faltava só parar a turbulência, parar tudo que estava de ruído para conseguir enxergar o que eu já estava aqui. Eu só não estava conseguindo ver porque estava tanta coisa na frente que não me permitia enxergar o que estava na minha cara, né? E às vezes a meditação tem esse efeito imediato que é, putz, beleza, agora eu já consegui aqui, fiz um pouquinho, mas já consegui. Isso também varia muito de pessoa para pessoa. Tem pessoa que é muito mais sensível Uhum. a esses estímulos, tem pessoa que não, tem pessoa que é muito mais racional e aí demora um pouquinho mais para engrenar, mas tem que insistir porque os benefícios vêm. Fora que, para mim, no caso, dando agora um testemunho, para mim ajuda muito quando eu estou muito ansiosa, muito acelerada. Paro, respiro. Às vezes, uma sequência de 10, 20 respirações, você sente já um relaxamento imediato. Para mim, Uhum. funciona. E isso É, e, é com o tempo que você vai aprendendo também. e o legal é que você vai usando todas essas técnicas e ferramentas no dia a dia, né? Então a Uhum. meditação não é só na hora que você está meditando, mas, putz, você consegue usar, é quase que se você tivesse uma caixinha de ferramentas. Putz, agora eu preciso disso daqui, agora eu preciso disso. E aí você vai usando, né? Então, quando eu preciso de mais energia, tem uma técnica de respiração que te ajuda a oxigenar mais o cérebro, que vai te propiciar mais energia para aquele momento que você precisa. Tem técnicas de descontração, que é diferente. Putz, eu preciso estar muito concentrado em fazer uma coisa aqui, terminei, eu preciso ter um intervalinho de 5 minutos para fazer outra. Aí você faz uma técnica de descontração. Você vai usando manobras que te ajudam, né? E o seu corpo vai respondendo a esses estímulos. Super legal. Vamos lá? Você tem mais alguma pergunta para mim ou a gente vai meditar agora? Vamos lá, vamos lá. Então tá. Ó, então senta numa posição confortável, desencosta do fundo da cadeira aqui, gira o seu ombro aqui para trás, gira para frente, estica um pouquinho o braço aqui na frente, a mão para cima, para baixo, dobra um pouquinho seu pescoço aqui, para o outro lado. Aí, agora faz uma inspiração profunda, sempre pelo nariz. Solta pelo nariz também. Agora tenta contar 4 tempos para você inspirar em 4 segundos. Segura o ar em 4 segundos. Aí solta o ar em 4 segundos. E fica sem ar por 4 segundos. Aí agora você repete essa respiração de olho fechado e tenta ouvir qual é o estímulo mais longe que você consegue escutar. Qual que é o som mais longe? Eu vou ficar aqui por alguns segundos em silêncio para você tentar captar qual que é o som mais longe que você consegue ouvir. Tenta se concentrar só no som mais longe. Agora inverte. Tenta se concentrar no som mais perto. Não esquece de respirar. Ainda com os olhos fechados, imagine uma cor alaranjada e tenta aumentar o ciclo da sua respiração para 6 segundos. Então, de 4 para 6, inspire em 6, segura, solta em 6. E para a gente finalizar, se concentre em um único som, tenta focar só em um som que você ouve agora.
Aí, pode abrir os olhos. Faz mais uma inspiração profunda. Solta. Dá até uma calma, né? Às vezes você Ó, faz isso no meio de uma turbulência de um dia, já melhora. melhora. Essa história do som eu sempre uso. É, se concentrar só num som. Eu tento buscar o som mais longe do passarinho ou da rua que tá lá e me concentrar só nele. Depois se concentrar no som mais perto aqui e depois tento me concentrar com só um dos sons. Eu faço isso com música clássica também. Na música clássica eu Hum, coloco a música clássica e tento me concentrar em um instrumento. Então, ó, de tudo que tá lá, e geralmente a orquestra, né? Tenta ouvir só o violino. E aí você foca só no violino e vê onde o violino tá. Isso ajuda muito, porque quando você vê, você parou de pensar em todo o resto, você focou e saturou sua mente só em uma coisa, e aí isso te ajuda bastante depois para ter esse mesmo foco, essa mesma disciplina em tudo que você fizer na vida. que legal, Diego. Muito bom mesmo. Muito obrigada. Assim, não tem nem palavras, porque a gente sabe como é difícil hoje parar um tempinho assim, no meio de milhões de reuniões, tudo online hoje em dia, para disponibilizar esse tempo para ajudar a gente, para divulgar essas coisas boas aí que você tem como prática, como filosofia de vida. Por isso eu te agradeço muito mesmo. Obrigadão. A Deixa eu ca... ativar os comentários aqui pro povo para Vai, ver quem tá vai. aqui. A Ah, causa é nobre, eu te agradeço. Eu que agradeço pela oportunidade. É, que a gente marque mais fazendo prancha, né? Vamos fazer uma. opa, prancha Vai na ter que grama? fazer vai ter que fazer um dia prancha na grama, vamos ver como é que isso vai se dar. Mas pelo menos uns 5 minutinhos aí, você coloca o Fer pra fazer prancha também. Legal, muito obrigada. Beleza, obrigado. Valeu, gente. Obrigada para quem Valeu, estava gente. aí participando. E vamos meditar, gente. Vamos fazer exercício e meditar. E fazer exercício meditando, contando os passos durante a corrida. Dá para fazer várias coisas legais. É só a gente se abrir para estudar, para ler sobre o assunto, que vocês vão ver que tem tanta coisa boa por aí. Obrigada, Quem, Diego. Boa noite. quem tá aqui, segue o Instagram da Ana, porque ela sempre posta muita dica bacana. E bora começar a atividade física amanhã. Já começa amanhã, coloca o Amanhã. despertador meia hora mais cedo e começa amanhã. Não deixa para depois, não. Valeu, beijo, boa noite. Valeu. Boa noite, gente. Tchau. Tchau, tchau.